Bom, a ideia hoje dessa Masterclass é falar sobre live performance, né? Mais especificamente com o Ableton Live. Eu tô dizendo assim, live performance, mas assim, até a questão do nome, isso aí é um pouco relativo, assim. Tem gente que chama isso de nomes diferentes. Tem gente que chama de live PA, live act. Eu gosto da ideia de live performance, mesmo apesar de que eu tô vendo que o live act no momento é o que tem sido mais utilizado assim nas mídias mais específicas, pelo menos mais assim no meio da música eletrônica. E no Brasil, certo? São vários nomes. Tem gente, eu já vi pessoas classificando isso como coisas diferentes, assim, quando é live PA é uma coisa, quando é live act é outra coisa, quando é live performance. Eu acho o seguinte, no final das contas, todos esses nomes, eles são utilizados para uma performance que normalmente está ligada a uma situação que comumente quem estaria se apresentando seria um DJ, tá? Eu falo isso pelo seguinte, faz sentido você falar, seja em live act, em live PA, em live performance, numa situação, num contexto assim que, por exemplo, vamos dizer que é um festival de música eletrônica que tem vários DJs tocando e um dos artistas entre os DJs vai ser uma live performance. Então faz sentido nesse contexto. Porém, não faz sentido você falar, por exemplo, para uma banda, assim, tipo, hoje a minha banda vai fazer um live act. Tipo, não faz sentido, porque basicamente a banda sempre que toca, ela tá fazendo um live, sempre ao vivo, né? A não sei que ela esteja num caso específico, sei lá, de TV, fazendo um playback, uma coisa assim. Mas que daí também é uma outra situação específica, não é um show. A mesma coisa, por exemplo, DJ de hip hop, de um modo geral, assim. Talvez esteja generalizando demais, mas assim, eu acho, de um modo geral, os DJs de hip hop muito performáticos. Então, assim, muitas vezes o que eles fazem é uma coisa assim, eles estão montando a música meio que ao vivo. Às vezes ele tá fazendo beat na mão ali. Enfim, para mim é um tipo de live performance, porém normalmente não faz sentido você meio que dar esse nome para aquilo, porque para ele também é normal. Você não vai ver normalmente um DJ de hip hop colocar uma música tocando na íntegra, assim, do começo ao fim. Ele normalmente faz essa performance, inclusive a história dos scratch e tal, né? Faz sentido, gente, que eu tô falando aí pra vocês? Então, assim, de novo, a minha ideia não é ficar brigando aqui com o que chama, ou onde é, o que é certo, o que é errado. É mais assim, pense que no final das contas é um formato que normalmente está ligado a essa cena mais eletrônica, que você normalmente encontraria um line de DJs, assim, e que a pessoa, independente do formato que ela está trazendo, nesse live dela, ela vai estar criando uma estrutura musical ao vivo, certo? E aí, dentro disso, eu falo para vocês assim, que existe várias formas de se fazer isso também. E daí não tem também assim mais certo, mais errado, tal. É mais a questão assim de depende do qual que é a tua habilidade, qual é o teu objetivo, tal. Então assim, tem casos, por exemplo, que é praticamente um DJ set que a pessoa faz, ou seja, tá tocando as músicas e ela coloca, por exemplo, um instrumento ao vivo, uma guitarra, canta ao vivo, né? Faz um live vocal, enfim, traz algum instrumento que ele acaba interagindo ali. Por mais, isso aí também, tem gente que diz, mas não é bem um live e tal, mas eu acredito que assim, ele tá fazendo uma performance ao vivo, então eu coloco dentro dessa ideia de live performance. O que ele precisaria fazer aqui no Ableton é assim, se ele estivesse utilizando o Ableton, tá trabalhando assim, recebendo sinal num canal de áudio. Essa parte mais de configuração, de gravação, gente, eu acho que eu vou deixar para semana que vem, que é aquela live mais, exatamente aquela live que eu vou mostrar mais sobre o Ableton. Porque hoje eu quero mostrar mais sobre a performance mesmo, mais do que configurações, assim, tá? Que mais? Tá. Dos exemplos ali que eu tava falando. Então, assim, pode ser uma performance só assim de você acrescentar alguma coisa. Apesar de que esse exemplo que eu falei, ele é mais simples no sentido assim de não necessariamente tu precisar, por exemplo, de um software específico como o Ableton Live para isso. Então, porque muitas vezes, por exemplo, se é um DJ tocando, você pode no próprio CDJ colocar um microfone lá ou um instrumento e cantar lá. Eu mesmo já fiz isso várias vezes, assim, acompanho às vezes DJs
e daí eu só levo, por exemplo, a minha pedaleira de guitarra, que ela já tem um simulador de amplificador, então eu ligo ela diretamente às vezes eu não ligo nem no microfone, eu ligo direto em um dos canais, vamos dizer assim, que o DJ tá tocando com um mixer de 4 canais, e que ele tá usando só 2, por exemplo. Então daí eu pego e coloco a saída da minha pedaleira da guitarra em um dos canais, porque daí, assim, além do simulador de amplificador que eu tenho na minha pedaleira, eu tenho também a opção de equalizador do canal do mixer ali, certo? Então eu já dou uma reguladinha ali, tanto a questão de volume quanto grave, médio e agudo. Às vezes o próprio DJ também, enquanto eu tô tocando, ele interage ali, coloca efeito e tal. Funciona super bem, assim. Mas como eu falei, é uma coisa mais simples, assim, no sentido de interação ao vivo, porque você só está acrescentando um instrumento ou um vocal e tal, certo? Agora sim, mais especificamente com relação ao live aqui, os mais comuns é assim, ou você também colocar um instrumento aqui, ou você realmente ir montando, seja a parte estrutural da tua música, ou gravando os instrumentos tudo ao vivo para você ir sequenciando eles. Mas basicamente você montar o arranjo da tua música, criar a tua música ao vivo, certo? Aqui é que existem várias possibilidades que eu quero demonstrar para vocês, algumas delas. Que também não vou colocar como melhor ou pior, assim, é mais depende do teu caso. Eu tô falando isso pelo seguinte, por exemplo, eu sou músico, então eu gosto de gravar ao vivo as ideias e já fazer o loop. Mas se você não é músico, isso vai ser uma coisa meio impossível de tu fazer num primeiro momento. Agora, nada impede ou de forma alguma deixa de ser um live se você estiver, por exemplo, trabalhando com samples prontos, mas também esteja meio que sobrepondo eles ao vivo. Porque também você está criando uma situação, uma música que não existe sem que você esteja... não existe previamente, né? Sem que você esteja criando ela, sobrepondo ela, fazendo os loops nos momentos certos ali na tua performance. Teve uma época, logo que começaram a falar essa história de live, que eu me lembro que falavam que o live, era mais especificamente o live PA, que era quando o produtor estava tocando músicas próprias. Então, assim, eu acho que isso aí foi meio que um erro de, vamos dizer, de tradução, assim, de onde veio o termo para onde foi se utilizado aqui. Porque daí a galera achava que o live performance era simplesmente o cara tocando como DJ, normalmente, mas ele estava tocando músicas próprias. Então, ele está fazendo um live. Não era, eu acho que foi um equívoco meio de tradução mesmo, assim, da onde puxaram essa ideia. Porque no final das contas, assim, eu acho que quando fala assim, não, mas ele está tocando as músicas próprias, é no sentido, assim, de estar criando as próprias músicas, certo? Agora, assim, dentro dessa ideia de estar criando as próprias músicas ali, ao vivo, você pode também trazer, na verdade, as ideias, muitas vezes meio prontas, e você ir, na verdade, sobrepondo elas mais, digamos, estruturalmente. Por exemplo, assim, você traz, por exemplo, a tua introdução da música, o teu drop, o teu break, sei lá, um drop 2, isso com variações, tudo mais ou menos pronto, e você vai simplesmente soltando eles e enfim, definindo o número de repetições e como que você vai organizar a estrutura da tua música ao vivo. É quase como, hoje em dia, as possibilidades que você tem nos CDJs mesmo, como se você estivesse tocando a música com vários... hotkey que chama, né? Que você tem vários pontos que você pode deixar pré-marcados. Então você pode ir apertando esses hotkeys que ele vai jogando, digamos, pro começo, pro meio, pro final da música, certo? Eu só comparei, assim, o resultado final nesse caso, mas, assim, a princípio, essa ideia ali do CDJ não era bem... nunca vi ninguém direcionar isso com a história da live performance. Mas, de qualquer forma, o que eu tô querendo dizer, assim, gente, é que tem vários formatos e vários deles, e todos validados, vamos dizer assim, certo? Uma coisa, deixa eu ver o que mais que eu ia dizer disso aqui. Uma coisa importante que eu acho com relação a isso, a essa ideia de vários formatos e tudo mais, é meio assim, ó. Eu vou mostrar para vocês algumas opções, muitas delas são baseadas na forma que eu organizo o meu live, que é, né, o Loop Strings, que é uma live performance e tal, mas que também foi baseado em vários outros produtores, em vários outros projetos que eu conheci.
Então, tô colocando, vou mostrar muitas vezes como exemplo, eu faço assim e tal, mas não que necessariamente eu tenha, que eu esteja inventando a roda aqui, tá? E outra coisa que eu ia dizer, assim, uma particularidade que eu acho que é curiosa, assim, sobre essas performances, é que acaba virando uma coisa assim, ó, o teu projeto, normalmente ele acaba se tornando uma coisa muito única. O projeto que eu digo especificamente é o projeto no Ableton, assim. A performance, obviamente, sempre é única, mas assim, o projeto em si, como você acaba muitas vezes adaptando ele para as necessidades que você precisa ter na mão na hora de você executar isso ao vivo, acaba que, eu digo isso assim através de mapeamentos, através até da estrutura, assim, de números de, de canais, por exemplo, isso tudo acaba meio que ficando um projeto quase que exclusivamente só você sabe pilotar, assim, sabe? Como nesse caso que eu te falei desse meu live performance, o Ableton Live ali, eu tenho tanta coisa mapeada já nas controladoras que eu uso aqui, que se eu abro e digo pra alguém tocar, assim, a pessoa não vai sair do lugar, sabe? Quem sabe, assim, se ela ficar mexendo ali uns 10 minutos, ela entende mais ou menos a lógica. Mas também, assim, não é que eu quis fazer ficar inventando moda, fazer uma coisa muito difícil. Não é. É que assim, essa minha live eu já trabalho muitos anos com ela. Sempre meio assim, nunca foi um projeto. Agora que tá sendo meio que um projeto que eu tô dando prioridade, mas assim, é uma coisa meio experimental que eu vinha fazendo durante muitos anos. E daí o que acaba acontecendo? Esse meu projeto que eu uso hoje, ele não é um projeto que eu comecei hoje, ele é um projeto que eu comecei quase 10 anos atrás, e daí eu atualizei ele, e daí eu fiz alterações nele, e daí eu fiz mais uma mudança, e depois eu mudei mais não sei o que, sabe assim? Fui criando caminhos que sempre fossem me facilitando a vida ou respondendo às minhas necessidades para live performance. Então, nesse sentido que eu digo que o projeto ele vai se moldando e acaba ficando uma coisa muito particular, assim. Tem alguém de vocês que está aí que já faz alguma live performance? Tem alguma experiência? Ou assim, tá todo mundo meio cru? Tem alguém que é a primeira vez que tá ouvindo falar disso, nunca viu nenhum caso desse tipo? Dá um toquezinho só para eu ter noção como é que vai ser a nossa conversa aqui quando eu apresentar algum tópico diferente aqui. Ó, o Gouveia falou aqui que tem um amigo que faz live com os samples das músicas dele. Trabalho de casa é isso. Exatamente, ó. É esse caso assim, ele tá tocando músicas próprias, mas assim, a música não tá pronta, ele tem os samples da música dele. Eu tenho alguma parte da minha performance é assim também, tipo, na verdade, no meu caso é assim, muito das músicas que eu tô fazendo hoje em dia são pedaços vamos dizer assim, de grooves, de coisa que eu criei ou em apresentações ou em ensaio na performance ao vivo. E daí eu achava legal, uma coisa que saiu meio no improviso e eu acabei formatando ela para uma música. Que é o caso, por exemplo, da When You Lose Control, que é uma música que eu lancei ano passado. Até depois vou mandar o link para vocês darem uma olhadinha. Mas a questão é assim, eu toco ela ao vivo também, mas é bem isso, eu acabo trazendo os samples, alguns samples dela. No meu caso, eu uso principalmente assim, baixo, vocal e a bateria, e o assim, kick, o snare, o hi-hat. Porque daí o resto eu também tento refazer os grooves principais, assim, sempre meio que improvisando para cada apresentação. Mas eu meio que também, assim, né, aí que eu digo, ó, de ir moldando o projeto. Na verdade, hoje em dia eu faço assim, eu deixo como se fosse uma cena. Quando eu falo em cena, gente, deixa eu fazer uma alteraçãozinha aqui, peraí. Eu vou baixar a minha imagem para vocês verem um negócio aqui no software. Ó, vocês estão vendo aqui onde tá escrito canal Master em azul ali, que tem os botõezinhos 1, 2, 3, 4, 5? Tá, tem galera que nunca viu, exatamente, beleza. Dá para preparar DJ set, sim.
Mas essa de preparar DJ sets, eu acho que daí é mais assim, ok, é uma possibilidade do software, mas não é uma live performance. Eu acho até que é uma coisa mais, vamos dizer assim, você tá mais engessado do que o próprio DJ set, porque o DJ set ele não deixa de ser uma live performance, né? Até, inclusive, assim, tem DJs que eu considero que o cara faz uma live performance, porque o cara, às vezes, ao mixar uma música com a outra, ele cria uma situação completamente inédita ali em cada performance dele. Mas é aquela história que eu tava falando meio do contexto. Assim como aquela hora que eu falei da banda, que não faz muito sentido você falar que uma banda vai fazer uma live performance, sim, um live act, enfim. O DJ também, normalmente também, assim, ele, assim, como DJ, num lugar de um line de DJs, tocando, discotecando, por melhor que seja a performance dele, dificilmente ele vai dizer, estou fazendo uma live performance, porque aquilo ali meio que já é o contexto que ele está trabalhando, certo? Mas assim, esse de preparar o DJ set no live é mais, pensa como, tanto que assim, normalmente você vai estar trabalhando, não, mas espera aí, desculpa, eu tô falando porque eu pensei no que o que o pessoal faz muitas vezes, que é realmente preparar o set todo, e que daí você já tá trabalhando lá na tela de arranjo, que é aquela tela que você exatamente vai trabalhar quando você está formatando uma música. Uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar sobre a opção de live aqui no Ableton é exatamente assim, que a melhor opção para você trabalhar é exatamente nessa tela de clips, que é essa tela meio que feita para live performance, que é essa tela que vocês estão vendo aqui. E que não é essa que eu vou mudar aqui agora, ó. Essa outra aqui é a live, é a tela de arranjo, que é aquela que tem uma timeline. A que a gente usa para o live normalmente é essa tela aqui, ok? Mas na verdade sim, Gouveia, tem como fazer pensando assim como eu estou falando de trabalhar com samples, você pode ter, por exemplo, 2 canais com várias músicas e ir discotecando ali, utilizando, na verdade nesse caso você vai utilizar o Ableton quase como se fosse os CDJs, certo? É um DJ set com Ableton. Eu não acho que caracterizaria uma live performance, certo? De novo, pensando no contexto. Não é que o cara não esteja fazendo nada ao vivo, mas assim, ele está na verdade se aproximando de uma técnica que ele usa com outro equipamento, só que aqui no Ableton. Mas não estou falando isso desmerecendo nem nada, ok? É uma possibilidade com certeza. Tem gente que faz isso. Exato, com samples também. O que eu tô falando, gente, vocês podem criar ao vivo, mas não necessariamente, você pode só estar sobrepondo samples e tal. Por exemplo, o que eu vou fazer hoje com vocês aqui, ó, eu tô com aquele projeto que a gente veio trabalhando algumas aulas aqui na semana passada e nessa, e eu vou tentar preparar ele aqui de uma maneira que eu consegui otimizar pra fazer uma live performance só com as ideias que a gente já vem trabalhando. Ou seja, já tem algumas coisas prontas aqui, certo? Tá. O que mais que eu ia dizer? Eu li aqui o negócio e respondi aqui outra coisa e perdi o fio da meada que eu tava falando. Me ajudem a lembrar o que eu tava falando aqui. Tá, que eu falei das cenas aqui, certo? Ó, ali onde eu mostrei o master ali, o que é a história das cenas, ó? É porque quando você clica direto nessa... Será que eu caí? Não, tá aqui. Quando você clica direto nessa tela, nesse canal master aqui, cada um daquelas lacunas que você tem ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele é o que a gente chama de uma cena, porque ele vai tocar todos os samples que tem naquela linha. Por exemplo, aqui, ó, eu vou tocar esse número 1, ele vai tocar todo mundo que tá naquela primeira linha ali, ó. Então, na verdade, já veio tudo pronto aqui, certo? Na verdade, o que eu falei que eu perdi o fio da meada aqui é porque que eu falei aqui da cena. Mas, enfim, eu acho que eu ia falar assim, uma das possibilidades que você tem de organizar o teu projeto é exatamente pensando em cenas. Isso aqui era aquele exemplo que eu falei agora há pouco, que é assim, se você trouxer, por exemplo, a introdução da tua música, depois você trouxer o break, trouxer a drop, fazer uma variação e tal, você pode trazer
essa estrutura da tua música já organizada assim, em cenas. Então daí você pode... Ele é também um pouco engessado, mas assim, e ele te dá um trabalhão em casa. Só que daí na hora de você tocar ao vivo ele é muito fácil, sabe? É como se fosse isso aqui, quer ver, ó?